Eles são criativos, alegres, falantes, cheios de prosa e mais. Tem muitas histórias para contar. Estou falando de uma das profissões mais nobres, a do pescador. A profissão de pescador é muito antiga. O pescador é o profissional que utiliza instrumentos como varas, iscas, redes e barcos pesqueiros para retirar da água doce ou salgada peixes, moluscos e crustáceos, que vão servir de alimento para a própria família e também para o comércio. Para encarar esse desafio, o pescador tem de enfrentar muita chuva, sol, ventos fortes e ficar muitas noites sem dormir para garantir a pesca tão esperada. E você, gosta de pescar? Você acha que é possível aliviar o estresse da cidade participando de uma boa pescaria? Já, quando eu era pequena, gosto muito. Uma prática que eu adoro, pescaria. Ah, relaxa muito, hein? Tá estressado, você vai pra beira d'água e fica sossegado, entendeu? Uma boa pescaria, para muitas pessoas, com certeza renovará as forças depois de uma semana cansativa, não é verdade? Mas você já foi convidado alguma vez para ser pescador de homens? No programa Cada Dia de hoje, queremos levar você a navegar de uma forma diferente e a aceitar o desafio de ser pescador de homens. Esse é o tema do programa. Fique conosco. Você alguma vez já participou de uma pescaria? Você se considera um bom pescador? Quais são as características de um bom pescador? Segundo alguns entendidos na área da pesca, para ser um bom pescador é preciso conhecer as técnicas de pesca e de navegação. Além disso, outras características são muito importantes, como gosto pela vida marinha, capacidade de concentração e organização, habilidade com os instrumentos de pesca, capacidade de observação, flexibilidade e agilidade, habilidade para lidar com os animais aquáticos, disciplina, responsabilidade e boa visão. São muitos pontos importantes a serem considerados se você está interessado em ser um bom pescador. Não existe uma escola para aprender essa profissão. Existem lugares onde orientam com dicas para uma boa pesca, mas muitas famílias têm pescadores que vêm de várias gerações e o que vale mesmo é aprender na prática do dia a dia. E você, gosta de pescar? Quais são suas dicas para quem é pescador de primeira viagem? Já, quando eu era pequena, gosto muito. De vez em quando. Eu gosto. Tem que ter persistência, ao meu ver. O cara tem que persistir, não pode desistir, não. Tem que ter uma prática, né? Eu acho que ele tem que ir com uma pessoa experiente e com certeza, assim, bem equipado, com os materiais que normalmente quem pesca utiliza. Dizem que o pescador tem muitas histórias para contar. Suas viagens, às vezes, vão tão longe em busca de bons peixes, mas alguns que gostam de uma boa prosa, a imaginação vai longe. Saiu eu e mais 3 companheiros, nós saímos, que realmente eles só tinham um que era pescador, que o segundo era eu, os outros 2 não eram, né? E saímos, fomos aqui em mar afora. Chegando lá, ancoramos o barco. Quando ancoramos o barco, tudinho, aí que ajeitamos as linhas, começamos a pescar, aí eu vi que o barco estava andando, o motor estava parado. Eu olhei assim, a linha na água, aí eu disse assim, rapaz, a linha tá boiada a linha. O que é isso, Toninho? Tá boiada a linha. Aí, isso e aquele e tal, aí eu fui na proa. Cheguei lá, eu peguei no cabo do ferro, que é ancorado, né? Aí eu olhei, o cabo tava aqui tinindo, que nem diz o pescador, né? E o que é isso? Digo, tá sendo rebocado o barco está sendo rebocado e realmente nós estávamos sendo rebocados. Nós larguemos o ferro, mas mesmo na frente de uma raia. Aí começamos a puxar o ferro e vem aquele peso e tal, daqui a pouco ela boiou aí na frente aí, ó. Que ela veio se recuando, aí ela veio aqui para debaixo do barco, que ela ainda palmeou assim com as 2 abas dela, que ela deu até um banho em nós. É possível, que aconteceu comigo. Não é conversa de pescador, não? Não é conversa de pescador. Quais as dicas para quem quer ser um pescador de verdade? Quando os ventos estão favoráveis para uma grande pesca? No próximo bloco, convidamos você para uma pesca especial. É só um instante, não saia daí.
voltamos a apresentar Cada Dia. Estamos tratando no programa de hoje sobre os pescadores. Gente simples, trabalhadora, que vai em busca de peixes para o sustento da família. Por outro lado, temos os amantes de uma boa pescaria de fim de semana para aliviar o estresse da semana. Acompanhe a reportagem. Uma das profissões mais antigas do mundo, que é caracterizada por duas vertentes. A primeira é que através dela vem o sustento e a outra, a diversão. Felipe é um dos pescadores de final de semana, tem a pescaria como um hobby, mas na hora de fisgar o peixe, ele leva muito a sério. Felipe. Abaixa que Ele é largo. Ele é largo, esse é tambaqui, ó. Ele tem uma turma de pesca, uma turma de São Paulo, né? Trabalha em São Paulo e mora em Campinas. Mas eu gosto de pescar mais em rio. Mas tem aqueles que literalmente tiram o sustento de toda uma família, como esses pescadores desta praia no Perequê, no litoral paulista. Por aqui encontramos muitos pescadores, cada um com uma história diferente, porém com a mesma forma de contar sobre uma vida inteira dedicada à pesca em alto mar. A vida de pescador é uma vida meio dura, né? Meio difícil, né? Enfrenta tudo, né? Frio, vento. E é difícil, né? Peixe é a fonte de renda, a vida, né? Sem um peixe, como é que a gente vai sobreviver? Embora esta profissão não tenha o devido reconhecimento, quem tira o peixe da água pela primeira vez nunca mais quer deixar de fazer. Seu Antônio é pescador há 38 anos. Agora ele passa para o neto tudo o que aprendeu com o mar. Ele começou agora há pouco tempo, né? Mas bem, o meu filho também trabalhou na pesca, com a experiência que a gente um pouquinho que tem, e já dá para passar para alguém que tem mais tempo. Quando as embarcações ficam assim, ancoradas, perto da praia, como vocês podem ver, é sinal de que o mar não está bom para peixe. Para os pescadores, só restam aguardar, fazer manutenção nos barcos, para que possa ter uma boa pescaria no próximo dia. Isso é sinônimo de paciência. O pessoal, nessa época mesmo de parada mesmo, puxa os barcos, dá um retoque na madeira, pinta, alguma coisinha, né? Ajeita o motor, vai estar sempre na manutenção, devagarzinho. Enquanto esperam, eles contam histórias, que inclusive é a segunda coisa que eles mais sabem fazer. O cara pega um peixinho desse tamanho e diz que o maior sempre escapa, né? O maior, aquele de 1 tonelada, escapa. O que vem só de 3 quilos, 1 quilo. É um comentário, né? Aumenta um pouco. Qual que é o mais absurdo que você já ouviu? Cara, essa do Negrão de pegar uma onça viva na rede. Como foi? Como foi? Não, ele falou que arriou a rede e quando puxou veio uma onça viva. Seu Antônio é um dos pescadores mais antigos do vilarejo. A pele castigada pelo sol e o olhar seguro faz dele uma fonte de esperança e sabedoria. Ser pescador para mim é importante, né? Porque a gente nasceu, certo? Você já nasce naquele dom de ser pescador. Eu sou desde o mecânico, o eletricista, o enfermeiro, tá entendendo? E tudo isso a gente aprende, até de aplicar uma injeção. E para quem deseja saber mais sobre peixes, camarões, é só perguntar para seu Toninho. Ele é o consultor aqui da região. Porque eu conheço peixe do norte a sul do país. Porque eu aqui, quando a pessoa quer conhecer um peixe, que o peixe tá ali naquelas bancas para vender ali, aí um freguês chega e quer comprar um peixe. Muitas vezes o pessoal não sabe o nome do peixe. Aí ele chama o Toninho lá, que o Toninho sabe. Toninho, que peixe é esse? Eu digo assim, é uma cioba, é uma carapitanga, é um dentão, é uma biquara, certo? Quando eu perguntei a ele sobre as qualidades de um bom pescador, ele respondeu sem vacilar. O bom pescador ele tem que ter o conhecimento, a garantia de tudo. Quando ele vai pescar, ele saber o que ele está fazendo, certo? Porque você, o pescador, não é aquele que chega lá no mar e fica sentado. Ele tem que observar tudo, ele tem que estar atento em tudo. Sejam pescadores profissionais ou amadores, não importa. O mais importante é levar adiante o ensinamento desta profissão, uma das mais antigas da humanidade, que até hoje encanta a grande maioria das pessoas.
Você pode conhecer a vida de alguns pescadores, mas queremos desafiar você a ser um pescador ou pescadora de homens. Andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E lhes disse: Vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles então, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Quando vemos essa passagem, a gente percebe que Jesus chama esses 2 irmãos, que eram pescadores, ele chama eles para continuar sendo pescadores. Ele fala para que eles sejam pescadores de homens. E a gente vê, claro, que pelo que Jesus os chama, está chamando para uma outra tarefa, mas Jesus chama dessa maneira para que eles continuem sendo pescadores, porque Jesus não está preocupado com as qualificações deles, ou que eles tenham novas qualificações. O que Jesus está procurando neles é a disponibilidade que inclusive eles demonstram, que o texto diz que eles imediatamente, deixando as redes, o seguem. É interessante como Jesus, até mesmo na escolha dos seus apóstolos, ensinou verdades eternas para benefício da expansão do reino de Deus. Jesus vai buscar alguns dos seus auxiliares mais próximos no mar, nas praias, nos barcos. Jesus convida pescadores para segui-lo. E você já pensou em ser um pescador ou pescadora de homens para Jesus? As pessoas que aqui vivem precisam conhecer a paz, o amor, a alegria de fazer parte do povo de Deus. Nós precisamos mostrar tudo isso com amor e dedicação. Não apenas pela obra que Deus nos confiou, mas principalmente pelo amor que temos ao Deus dessa obra. Ir e pregar a palavra de Deus e fazer discípulos é demonstrar o amor ao Deus da palavra. Pescadores de homens. Queremos continuar com esse assunto com o pastor Jeremias depois de um intervalo. Não saia daí. Estamos apresentando Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. Para receber de graça em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 3741 3000 no horário comercial ou envie um e-mail para cadadia@lpc.org.br. Voltamos a apresentar Cada Dia. Gente boa, como vai? Tudo bem? Deus te abençoe e te guarde. Você sabia que dia 30 de junho é considerado o Dia do Pescador? É também chamado o Dia de São Pedro e outros dizem que é o Dia do Papa. Esse Dia do Pescador é em homenagem a Pedro, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, história de pescador, todo mundo já ouviu. E geralmente o pescador, muitas vezes é chamado cara que aumenta as coisas ou até de mentiroso. Pescadores, existem muitos e talvez você seja um deles. Pescador precisa ter paciência, perseverança, determinação e acreditar que o negócio vai dar certo. Não é isso mesmo? Bom, eu da minha parte, do ponto de vista de ser pescador mesmo de peixe, tem essa vocação não. Tem gente que fala assim, ei pastorzão, vamos descansar um pouco, fazer uma pescaria, não é comigo. Agora, essa outra pescaria que eu vou falar com você é uma que eu gosto. Vamos ler o Evangelho de Lucas? Lucas capítulo 5, começa assim. Aconteceu que ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo,
apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Esta é a história do encontro de Pedro com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele trabalhou a noite inteira e nada apanhou. E a Bíblia diz que quando, naquela manhã, ele lavava suas redes, quando Jesus pediu seu barco emprestado para pregar às multidões. Um dia que Pedro abriu seu coração para alcançar algo que ele jamais imaginou. Se você passa ali de manhã, frustração, pegou nada. Mas depois de Jesus ensinar as multidões, Jesus diz: lance a sua rede para pescar. Pedro disse assim: trabalhei a noite inteira, nada apanhamos, mas em cima da tua palavra lançarei as minhas redes. Em cima da palavra de Jesus, você pode vencer suas desilusões. A noite inteira sem nada, e de repente, em cima da palavra de Jesus, a Bíblia diz que os barcos transbordavam de peixes. Vamos continuar lendo. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. Foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador, pois à vista da pesca que fizeram, admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Que extraordinário! Embora vivesse ali nas redondezas do mar da Galileia, o lago de Genezaré, Pedro já tinha ouvido o Senhor Jesus outras vezes, mas esse milagre de uma pesca por volta de 9 horas da manhã, depois de ter trabalhado a noite inteira e não ter conseguido nada, Pedro reconheceu que aquele rabino, Jesus, era o Deus vivo e verdadeiro. Por isso que ele disse: retira-te de mim, porque eu sou um pecador. A transformação na vida de qualquer pessoa começa quando ele reconhece diante de Deus que ele é um pecador, se arrepende dos seus pecados e reconhece Jesus Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Mas a história continua. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Jesus disse a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Que mudança exponencial! No começo daquela manhã, decepção, desilusão. Mas em cima da palavra de Jesus, Pedro tomou uma nova atitude, lançou sua rede, reconheceu seus pecados, entregou sua vida a Cristo e Jesus lhe disse: serás pescador de homens. Pescador de homens é aquela pessoa, seja homem ou mulher, que leva as boas novas do Evangelho, que testemunha o poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Há muita gente que diz que teve um encontro com Cristo, mas não fala de Cristo, não testemunha de Cristo, não tem paixão por ganhar almas, não tem paixão pela obra missionária. Para ser um pescador de almas, primeiro é preciso ter um encontro com Cristo. Você nunca terá um testemunho a dar se não for transformado pelo poder do Senhor Jesus. De hoje em diante, Jesus disse: você não é só Pedro pescador, você é Pedro ganhador de homens, pescador de homens, homens perdidos sem Deus, pessoas que estão vivendo na idolatria, adorando outros deuses, no ateísmo, na incredulidade, nos seus delitos e pecados, e ainda não reconheceram o poder transformador de nosso Senhor Jesus Cristo. Você já entregou sua vida a Cristo?
Você já reconheceu a Cristo como seu Senhor e Salvador? Não, não estou dizendo se você é religioso e se você acredita em Jesus também, não é isso. É se Jesus tem a exclusividade no seu coração. Nem Maria, nem Aparecida, nem qualquer outro santo, nem qualquer outra entidade espiritual tem lugar no seu coração, mas apenas o Senhor Jesus Cristo. Então, nesta hora, você precisa tomar uma decisão, que é: eu quero entregar minha vida a Jesus e renunciar a outros deuses. Foi isso que Pedro fez. E Jesus então disse: você vai ser um pescador de homens. Nenhuma igreja vai crescer em número e em qualidade de vida se não for uma igreja apaixonada por pescar homens. Muitas igrejas estão só na manutenção porque falta esse amor, essa paixão, esse fervor espiritual que começa, é claro, na liderança da igreja. Sejam eles os pastores, os presbíteros, os diáconos, os líderes da igreja. Esse fervor espiritual que quem recebeu o Evangelho, quem conhece a Cristo, não pode deixar de falar de Cristo. Alguém disse que uma igreja que não é missionária, ela vira campo missionário. Uma igreja que não evangeliza, ela vai morrer. Ela vai minguando, minguando, minguando. Há gente que diz assim: não, nós não precisamos evangelizar, que nós estamos só melhorando a qualidade. Ora, toda boa qualidade produz quantidade. Já há de convir comigo. Uma laranjeira que está saudável, ela vai dar fruto. Concorda comigo? É. Toda vida saudável em Cristo vai ter um bom testemunho e vai ganhar almas para Jesus. Tem gente que diz assim: a igreja está presa entre quatro paredes. Já viu isso? Já ouviu? Mas é na minha opinião, uma palavra errônea. Por quê? A igreja é o povo, a igreja não é o prédio. E de todo mundo que pertence a uma igreja, ninguém mora lá dentro. Quem é que vive 24 horas naquele prédio? Ninguém. Então, a igreja está solta na cidade, na faculdade, na vizinhança, em todos os lugares. Qual é o problema? É que a cabeça e o coração do povo está preso. Ou porque não teve paixão, não teve um encontro transformador com Jesus, ou porque o povo ficou mudo, ou porque o povo não vive e nem fala do Evangelho de Jesus Cristo. Tem gente que diz assim: o importante é viver e não falar. Engano. As duas coisas são chaves no testemunho. Viver o Evangelho, porque a vida da gente foi transformada, e falar do Evangelho, porque com a tua boca é que você confessa, e a Bíblia diz que como ouvirão se não há quem fale. Como está você como pescador de homens? Tem paixão por ganhar gente para Cristo? Você pode ser um bom vizinho, um bom funcionário, uma boa pessoa, mas se sua alma não estiver apaixonada por ganhar almas, você não entendeu o sentido da vida. O sentido da vida é amar a Deus e glorificá-lo para sempre. E uma das maneiras que nós glorificamos a Cristo é quando nós testemunhamos o seu Evangelho e levamos outros a conhecer o Evangelho de Cristo. Dia do pescador, dia de Pedro. Pedro foi tão transformado que uma só vez ele pregou o Evangelho de Jesus Cristo numa das experiências que ele teve e 3.000 pessoas se tornaram seguidores de Cristo, pescador de multidões. Esse Pedro, que era um semi-analfabeto, um homem rude, um trabalhador duro, braçal, mas apaixonado por Deus. Não importa a sua profissão. Aliás, toda profissão é digna, toda. Não tem profissão que não é digna. Profissão, trabalho honesto é digno. Onde você está é seu campo missionário. É aí que Deus te chamou, para ganhar almas, para ganhar vidas, para levar vidas ao conhecimento de Jesus. Que tal tomar uma posição nova hoje, dia do pescador,
tomar a seguinte decisão: vou render minha vida a Cristo, mas a partir de hoje eu vou pedir a Jesus para que, no mínimo, todo ano, eu ganhe mais uma pessoa. Todo ano eu leve alguém a Cristo. Todo ano eu testemunho o Evangelho e com a minha vida inspire outros a seguir a Cristo como Senhor e Salvador. Você já tomou sua decisão por Cristo? Se não, tome uma decisão agora. E você que está mudo e calado, sem testemunhar de Cristo, embora afirme que é de Cristo, pede a Jesus para te dar um renovo, uma nova paixão. No dia do pescador, virei um pescador de homens. Vamos orar por isso? Senhor, nós te agradecemos pela transformação tão bela e linda que o Senhor operou na vida de Pedro. E como que o Senhor o transformou. Obrigado porque ele descobriu que ele era um pecador diante do Senhor Jesus. Nós confessamos nessa hora que somos pecadores diante da tua presença. Por isso nós pedimos o teu perdão. Eu oro para que cada um daqueles que me acompanham nessa hora receba um toque da graça e tenha a sua vida transformada. Senhor, agora transforma a nossa vida. Transforma a minha vida. Transforma aqueles que me ouvem. Reapaixona a nossa vida para sermos pescadores de homens, porque esse é o desejo do seu coração. Senhor, transforma-me e transforma-nos em pescadores de homens, para que o teu nome seja glorificado em todo lugar que nós andarmos, por amor do nome de Jesus. Amém. Programa Cada Dia, trazendo mensagens de esperança e de desafio para a sua vida. Fale com a gente. Está aí, ó, nosso 0800. Pode ligar de graça, ou então manda uma mensagem para a gente no nosso site, nós retornaremos. E se você é de Belo Horizonte, deseja conhecer mais a respeito de Jesus Cristo, nosso Senhor, conte conosco. 8ª Igreja Presbiteriana, ali no bairro Palmares, em frente ao Minas Shopping. Aos domingos, nossas reuniões são às 7h30 da manhã, 9 horas, escola bíblica para todas as idades, 10h30, 17 horas e 19 horas. Você será muito bem-vindo. Não se esqueça, a coisa mais importante da vida é ser de Cristo e servir a Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço e o Senhor te proteja. Para ajudar você a enfrentar com coragem e fé o seu dia a dia, publicamos o Cada Dia. O Cada Dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Há um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso ajuda você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia, em casa, no ônibus, no intervalo do almoço ou, melhor ainda, com sua família. Você pode fazer também sua assinatura do Cada Dia e receber 12 livretos durante um ano. Se preferir, peça seu exemplar gratuito por e-mail cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo o Cada Dia.